Quando alguém menciona OVNI, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Discos voadores, certo? Isso acontece porque é exatamente isso que Hollywood tem nos mostrado ao longo de décadas. Mas, para ser sincero, OVNIs podem ter diversos formatos e tamanhos, desde OVNIs em forma de bumerangue até aqueles triangulares. Relatórios classificados indicam que as supostas naves, em certas filmagens, são esferas metálicas se movendo em velocidades fenomenais, sem nenhum meio de propulsão visível. Tudo isso aponta claramente para uma coisa: há uma civilização alienígena altamente avançada nos observando de perto. Alguns acreditam que eles estão aqui para nos impedir de usar nosso arsenal nuclear uns contra os outros. Será que isso é verdade? Só saberemos quando eles fizerem o primeiro contato. Até lá, vamos conferir os avistamentos de OVNIs de 2022 e 2024 que simplesmente não fazem sentido. É hora de explorar. Primeiro, o peão metálico giratório. OVNI em formato de peão metálico no Brasil, assim como avistamentos de OVNIs no Brasil e nos Estados Unidos. Esse avistamento impressionante supostamente aconteceu em algum lugar do Brasil em julho. Um homem registrou um objeto brilhante e incomum flutuando no céu em plena luz do dia. Inicialmente, ele achou que fosse um balão de milhar devido ao brilho prateado que emitia. No entanto, ao observar a forma e o movimento propulsivo do objeto, percebeu que não se tratava de um balão, mas de um OVNI. Esse OVNI tinha grande semelhança com o peão metálico usado pelo ator Leonardo DiCaprio, como um totem no filme A Origem, Inception. À medida que o OVNI continuava a se mover, era possível perceber uma leve alteração na forma, como se ele se tornasse mais baixo em altura. OVNIs que mudam de forma já foram relatados por testemunhas antes, mas essa pode ser a primeira vez que isso foi capturado em vídeo. Um OVNI semelhante, também em formato de peão metálico, foi visto na Colômbia por um piloto de um avião comercial. O OVNI chegou tão perto da aeronave que houve um risco real de colisão no ar, mas o piloto conseguiu desviar a tempo. Curiosamente, no mesmo dia em que o OVNI foi avistado no Brasil, o mesmo objeto também foi visto a cerca de 3.000 quilômetros de distância, em Miami, na Flórida. Desta vez, porém, o OVNI permaneceu parado no ar, como se estivesse aguardando ordens de uma nave-mãe. Por que esse OVNI em formato de peão metálico é tão frequentemente avistado na América do Sul e do Norte? Só o tempo dirá. Rastro de luzes desaparecendo de OVNIs. No passado, já observamos OVNIs com luzes que desaparecem e depois reaparecem. Isso geralmente acontece quando, através de sua tecnologia avançada, percebem que estão sendo observados à distância. Mas o que você verá a seguir é algo realmente fora deste mundo. Esse avistamento teria ocorrido nos Estados Unidos e foi capturado por uma câmera noturna de campainha com visão noturna voltada para um celeiro. Podemos ver claramente algo luminoso se movendo da direita para a esquerda, mas a forma como ele se desloca desafia todas as leis da física que conhecemos. Essa nave parece se teletransportar de um ponto a outro em questão de frações de segundo. Até mesmo o cavalo no celeiro parece visivelmente perturbado, quase como se estivesse com medo de algo. Esse mesmo objeto foi registrado mais tarde por um homem de sua varanda, e dessa vez, o OVNI emitia um brilho alaranjado. Surpreendentemente, a distância que o OVNI percorreu nesse segundo avistamento, utilizando a suposta teleportação, foi ainda maior que antes, o que mostra que estava em algum tipo de pressa. Que tipo de tecnologia superior esses alienígenas possuem, que permite desaparecerem e reaparecerem em posições completamente diferentes?
E você consegue imaginar quão avançado seria o armamento deles em comparação com o nosso, considerando essa tecnologia de deslocamento instantâneo? OVNIs em símbolo do infinito na Rússia e China. Esse avistamento surpreendente foi registrado por um homem russo enquanto estava em sua varanda. O que ele viu o deixou totalmente perplexo. No início, parecia apenas múltiplas esferas, formando um círculo enquanto se moviam rapidamente. Mas, olhando com atenção, notou-se que estavam tentando formar o símbolo do infinito. Centenas de luzes brilhantes podiam ser vistas espiralando em uma forma de 8 no céu. Esferas semelhantes, movendo-se rapidamente, também foram vistas em Ingur, na Índia, em junho, mas dessa vez formavam um círculo. Parecia estar estacionária, mas ao mesmo tempo se movia suavemente para os lados, o que a fazia parecer flexível. Além de luz branca, esse OVNI emitia luzes de várias cores, lembrando as luzes de decoração de uma árvore de Natal. Durante toda a gravação, o OVNI permaneceu na mesma posição. Estamos acostumados a ver discos voadores, OVNIs triangulares e até múltiplas esferas brilhantes, mas um OVNI em forma de cruz, emitindo luzes coloridas em alta altitude, não faz nenhum sentido. OVNI, visto em Chennai, Índia. Muitos avistamentos de OVNIs ocorreram na Índia este ano, mas nenhum com a magnitude e clareza deste. O avistamento aconteceu em Chennai, em 19 de agosto. Um objeto misterioso foi filmado pairando sobre a cidade. O objeto parecia sólido, inicialmente imóvel, mas depois começou a se mover lentamente de leste para oeste. Diversas testemunhas relataram o avistamento, com fotos tiradas de vários ângulos. Este OVNI emitia uma luz verde brilhante, muito parecida com um OVNI visto com clareza em Teherã, no Irã, que também emitia luz verde. Comparando as duas filmagens lado a lado, parece ser o mesmo OVNI, mas de diferentes ângulos. O avistamento de Teherã aconteceu em maio, apenas 3 meses antes deste. Será que se trata do mesmo objeto? Curiosamente, há uma usina nuclear em Chennai, e o Irã é notoriamente conhecido por seu arsenal nuclear. Será que esse OVNI estava apenas monitorando as capacidades nucleares terrestres? OVNI desaparecendo na Espanha. Esse avistamento ganhou grande repercussão nas redes sociais, principalmente porque ocorreu próximo à capital mundial das festas, Ibiza. Turistas estavam aproveitando o oceano calmo em uma ilha próxima, Esvedra, ao entardecer. Surpreendentemente, uma meia-lua também era visível. Uma turista que tentava capturar essa lua avistou algo incomum próximo a ela, uma orbe branca e brilhante. Ao notá-la, ela imediatamente chamou a atenção de um amigo, e ambos correram para obter uma visão mais clara. No entanto, ao dar zoom para registrar a orbe, algo estranho aconteceu. A orbe se moveu com uma velocidade impressionante para a direita e desapareceu completamente. A velocidade com que saiu de cena foi extraordinária, algo que nenhuma nave feita pelo homem conseguiria igualar. Mesmo a Starship da SpaceX, com sua velocidade máxima de 25.700 km por hora, teria dificuldade em alcançar tal aceleração em 1 segundo. O fato de a orbe permanecer estacionária até o momento em que os turistas tentaram capturá-la mostra que os alienígenas sabiam que estavam sendo monitorados. Mas quão avançada é essa tecnologia para perceber alguém tentando registrá-los de tão longe? Encontro de OVNI por casal canadense. Nas últimas décadas, o Canadá também se tornou um ponto quente para avistamentos de OVNIs. O caso mais recente ocorreu em 14 de maio, na região de Fort Alexander. Um casal canadense, Justin Stevenson e sua esposa, teve um encontro extraordinário
quando notaram 4 OVNIs brilhando intensamente, como o sol sobre um rio próximo. O casal estava dirigindo pela região de Fort Alexander por volta das 22 horas, quando avistaram várias orbes misteriosas, emitindo luzes amarelas, pairando sobre o rio Winnipeg. Justin imediatamente começou a gravar esse avistamento intrigante, que chamou a atenção por sua intensidade e luminosidade.